Amados irmãos, queridos amigos, que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em cada um de vocês, esteja com você e com a sua família. Muito obrigado por assistir meus vídeos, muito obrigado por se inscrever no canal. Que a mão do nosso Deus esteja sobre você e sobre a sua casa e todos os seus projetos. E que Ele realize em você o querer dEle e o efetuar dEle. E que o desejo de Deus se realize na sua vida para a sua felicidade e alegria. Amados, estamos quase chegando ao final da nossa série. Ele vem. Eu estou muito feliz por todos aqueles que já assistiram os vídeos dessa série. É uma série diferente, desafiadora, e eu convido você a assistir todos os vídeos. Nós temos aí uma sequência que vai deixando você cada vez mais atualizado acerca da vinda de Jesus Cristo. E como eu disse no começo da série, a minha preocupação não é trabalhar os sinais da volta de Jesus Cristo. Isso aí você está cansado já de ouvir. Existe aí muita pregação repetida acerca dos sinais da vinda de Jesus Cristo. E aí a gente fica preso nesses detalhes dos sinais e se esquece que todos os sinais eles são apenas como pequenas lanternas para nos advertir, para nos despertar para o momento crítico que nós estamos vivendo, que é os últimos acontecimentos deste mundo para a volta de Jesus Cristo. Espero que você, se tiver dúvida, pergunte, questione, duvide, porque dúvida não é pecado, né? Agora, quando a gente transformar a dúvida em, digamos assim, justificativa para o erro, aí é que é o problema, certo? Mas quando a gente duvida, aí a gente dá espaço para o Espírito Santo agir e nos esclarecer. Quando a gente tem dúvidas, a gente questiona. E quando a gente questiona, Deus tem a resposta para a gente. E às vezes o nosso problema não é ouvir a resposta de Deus. Nosso problema, na maioria das vezes, é não aceitar a resposta de Deus como ela vem para a gente. Muitas orações, muitas pessoas hoje têm ido para a incredulidade justamente por causa disso. Porque oram a Deus e esperam que Deus faça a vontade da gente. E quando Deus não faz a vontade da gente, porque Deus vai sempre fazer a vontade dele, não é? E Ele sabe o que é melhor para nós, então Ele vai nos responder às orações de acordo com a vontade dEle e a nossa necessidade. Às vezes a gente não está disposto a aceitar a vontade de Deus, então a gente fica com o pé atrás, a gente começa não só a duvidar, mas questionar a vontade de Deus, e descrer na vontade de Deus leva você à incredulidade. Deus é contigo. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que Ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que Ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou, é a bússola do Senhor. Ele vem, sim, Ele vem, mas como estaremos eu e você? Ele vem nas nuvens do céu.
Quando vejo os lares desfeitos no mundo, eu sei que Ele vem. Quando vejo os filhos contra os seus pais, eu sei que Ele vem. Quando a pura mentira é a palavra final, se não há mais princípios nem moral, Ele vem, sim, Ele vem. Mas como estaremos, eu e você? Ele vem nas nuvens do céu. Ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem e não vai demorar. Quanto anseio esse dia chegar, quando a dor ficará para trás, quando a morte não mais levará nossos queridos pra longe de nós. Vem nas nuvens do céu. Como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem e não vai demorar. E não vai demorar. Amém? Ore comigo. Grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Pai, por tudo que és para nós e por tudo que fazes em nós. Tu és Deus, Tu conheces o fim desde o princípio, Tu conheces todas as coisas e tudo neste mundo está diante dos Teus olhos, até a nossa vida. Nossos segredos mais íntimos, nossos pecados acariciados, nossas vontades, nosso orgulho, nossa ambição, nosso egoísmo, nossa teimosia, tudo está diante do Senhor. Esse coração que é endurecido por causa do mal, muitas vezes resiste à tua vontade, resiste ao teu querer, resiste à tua cirurgia. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a crer e aceitar a Tua vontade para a nossa vida. Ao nos colocarmos diante de Ti nesse momento para estudar a Tua palavra, Senhor, queremos que primeiro o Senhor rasgue o nosso coração. Tire de nós esses desejos pecaminosos, essas vontades absurdas, esses caminhos tortuosos e faze-nos andar na vereda da justiça por amor do Teu nome. Ajude-nos, Senhor, a crer e a confiar na Tua graça. Ajude-nos a crer e buscar a Tua palavra dia a dia, para que possamos ser salvos de nós mesmos, da nossa teimosia, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo exagerado, das nossas incredulidades, e possamos ser plenamente convertidos ao Senhor, santificados pelo Espírito Santo para sermos transformados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em filhos de Deus e habitantes do reino celestial. Ajuda-nos, Pai,
a caminhar na tua presença e que a tua palavra continue sendo a luz do nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Nós te pedimos agora que o Espírito Santo fale conosco e abra o nosso coração, te pedindo também, Senhor, que o Senhor visite hoje os doentes, os necessitados, visite cada família, cada pessoa que assiste essa mensagem, dá a tua bênção a todos nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o texto de hoje está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia. O último livro da Bíblia, o primeiro capítulo do último livro da Bíblia. Versículo 7. Apocalipse 1, 7. Está escrito: Eis que ele vem com as nuvens dos céus, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Leia comigo Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Amados, antes de eu falar das 7 pragas, do derramamento do Espírito Santo previsto no Apocalipse, Apocalipse capítulo 7 fala do selamento, o selo do Espírito Santo a ser colocado nos filhos de Deus nos últimos dias. Antes de eu falar das 7 últimas pragas que cairão sobre aqueles que rejeitarem a oferta da graça, Apocalipse capítulo 15, capítulo 16. Antes de falar do grande despertamento religioso que vai acontecer, Apocalipse 18, a terra será iluminada pela glória do Senhor, ou seja, pela iluminação plena do Espírito Santo na mente das pessoas. O Espírito Santo vai derramar uma luz tão profusa, tão esclarecedora como o sol do meio-dia, para iluminar a terra acerca da graça, acerca da lei, acerca da esperança de toda a humanidade, que é a volta de Jesus Cristo. Antes de falar da união tríplice entre cristianismo apostatado e espiritismo e ateísmo, ou seja, poder político, poder religioso e poder espiritual, o poder místico de Apocalipse 13. Antes de falar disso, eu tenho que dar um recado para você aqui nesse texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O primeiro recado é: a vinda de Jesus Cristo não é um segredo para o crente. A vinda de Jesus Cristo não será secreta. Observe o texto é muito claro. 3 classes de pessoas verão Jesus Cristo na vinda dele. Primeiro, os salvos. Todo aquele que hoje ama, aguarda, espera, persevera, observa a palavra de Deus. Eles estão ansiosos por o céu se rasgarem, porque esse céu atmosférico vai se rasgar e vai se enrolar feito um pergaminho, e aí nós veremos Jesus Cristo descendo com todos os anjos do céu para vir buscar os filhos de Deus que o aguardam neste mundo. Segundo, todos os ímpios. Apocalipse capítulo 6 é muito claro, versículos 16 e 17. Diz que
todos aqueles ímpios que não quiseram um relacionamento com Deus também verão a Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Mas, Renivaldo, eles não quiseram nada com Deus porque Deus tem que se mostrar para eles. Tem que se mostrar para eles porque Apocalipse 18, versículo 1 a 4, mostra que Deus quer esclarecer toda a humanidade acerca da lei, acerca da justiça, acerca da salvação, acerca da ressurreição, acerca da mortalidade da alma. Deus quer esclarecer o ser humano acerca do conflito entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Todo mundo tem que ter ciência ou conhecimento do que Deus fez, de toda a história do pecado, para que ele tome uma decisão se quer ou não quer a vida eterna. Então haverá um grande despertamento no mundo político, no mundo religioso, no mundo econômico, mas o que vai acontecer na verdade é que Deus vai esclarecer. Ou seja, o Espírito Santo será dado a toda a humanidade para que ele tenha a oportunidade, a humanidade tenha a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. E aí, quando o Espírito Santo cair sobre os cristãos preparados para testemunhar das verdades de Deus para os últimos dias, haverá um momento de escolha, de decisão, crer ou não crer. Então, os ímpios de Apocalipse 6, versículos 16 e 17, eles disseram não para Deus. E aí, esses que disseram não para Deus, Apocalipse 16, se eu não estou enganado, na terceira praga, a terceira praga será destinada a esses que rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitaram a verdade de Deus. Tá certo? Então, todo olho verá. Está dizendo que os cristãos verão a Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Os ímpios verão a Jesus Cristo e haverá uma terceira classe de pessoas, aqueles que crucificaram a Jesus Cristo. Toda aquela turba maldita que levou Jesus Cristo ao Calvário, que pregou as mãos de Jesus Cristo na cruz, que pregou os pés de Jesus Cristo, que zombou dele, que cuspiu nele, que fez chacota dele, estará acordada, vai ser ressuscitada. Essa turba, essa classe especial de Herodes, Pilatos e aqueles soldados, toda aquela turba da crucifixão estará acordada para ver Jesus Cristo voltar. A segunda vez, não é? Eles viram Jesus Cristo ser crucificado, zombaram dele, crucificaram ele, maltrataram ele, coroaram com coroa de espinho, cuspiram em seu rosto, bateram em sua cabeça com cano, né, com cana, fizeram pouco caso dele, açoitaram Jesus Cristo com chicote e ainda fizeram pouco caso do sacrifício dele. E ainda furaram o seu lado com a lança. Mas o pior de tudo é o escárnio. Então, quando eles fizeram isso com Jesus Cristo, eles selaram ali a sua decisão. Eles tomaram a decisão de não serem salvos. E lá estava Demas, ou Dimas, né, que representa a classe de todos aqueles que também estavam ali, mas no momento da cruz, eles se converteram. Está Dimas, está Simão, o homem que carregou a cruz, né? Então, essa classe representada por Dimas e Simão representa que na cruz, ali Deus estava dando a oportunidade. Assim como no final, Apocalipse 18, 1 a 4, Deus dará a oportunidade de todos o conhecerem. Porque haverá um derramamento especial do Espírito Santo sobre a terra para esclarecer, para mostrar para o ser humano que a Bíblia toda é a verdade e que as verdades da Bíblia são imutáveis.
Assim como a lei de Deus é eterna, Deus é eterno, Jesus Cristo é eterno, o Espírito Santo é eterno. A verdade de Deus é imutável, ela é eterna como o próprio Deus. A verdade não muda, porque se ela mudasse, ela não era verdade. Verdade que muda não é verdade, tá certo? É apenas digamos assim, uma regra, uma norma transitória. Existem as leis transitórias, né? Ela vai durar algum período, mas a lei de Deus não. A lei de Deus é eterna como o próprio Deus. Agora, nós vamos analisar um pouquinho essa questão, esses acontecimentos finais que preparam o mundo para o segundo aparecimento de Jesus Cristo. Primeiro aparecimento, ele veio, nós vimos na semana passada, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ele veio uma vez para tirar os pecados, para perdoar pecados, para dar ao ser humano o perdão de todos os pecados cometidos e o direito à salvação. Agora, Apocalipse capítulo 7 fala de um selo que vai ser colocado nos filhos de Deus. Apocalipse 7 fala desse selo. Vamos lá, Apocalipse 7. Abra sua Bíblia comigo. Versículo 2 e 3. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou em voz alta aos 4 anjos, aqueles que estão segurando os ventos, os 4 ventos, e que tinham poder, esses ventos têm poder para causar grandes danos à terra. Ele disse para esses 4 anjos: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Algumas pessoas, eu falei na semana passada, inclusive eu cometi um erro na semana passada, eu falei que Estrasburgo é uma cidade da Alemanha. Não. Estrasburgo é uma cidade da França, que fica na divisa com a Alemanha, é fronteira com a Alemanha, né? Faz divisa com a Alemanha, mas era a França. Então eu quero pedir desculpas àqueles que, por esse erro, né, que eu cometi, de erro geográfico, né? Dizer que a Estrasburgo fica na Alemanha, quando na verdade fica na França, tá bom? Nós vimos na semana passada que essa questão das marcação de datas leva as pessoas à incredulidade, leva as pessoas a duvidar de Deus. Nós começamos a trabalhar semana passada a vinda literal de Jesus Cristo. Agora nós paramos um pouquinho essa questão da vinda simbólica que acontece diariamente, para trabalhar um pouquinho a questão da vinda literal. E o grande erro nosso em questão da marcação de datas para a vinda literal de Jesus Cristo é justamente esse. É que a gente não observa que alguns acontecimentos, eles não podem ser rápidos. Porque Deus é paciente, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Deus é paciente conosco porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos alcancem a salvação. Lógico que Ele sabe que na maioria as pessoas não vão tomar uma decisão rápida e não será fácil Ele conseguir levar a maioria das pessoas a ficar do lado dele. Porque Deus não é arbitrário, Deus é um Deus de liberdade. Então Ele dá a você o direito de escolher ficar do lado dele ou rejeitá-lo. Quando nós aceitamos a graça de Deus, quando nós aceitamos as regras de Deus, então aí Ele coloca em nós o selo dele. O selo, de acordo com Isaías capítulo 8, versículo 16, é a lei.
sela a lei no coração dos meus discípulos. Está escrito em Isaías capítulo 8, versículo 16. Então, o selo de Deus aqui são 2 selos, representados em um selo só, ou seja, o selo dividido em 2 partes. Primeiro eu recebo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que abre os meus olhos para me fazer ver a lei de Deus como uma coisa boa. Ver as normas de Deus, os princípios dos ensinos de Deus, como algo benéfico para a minha vida. Sem o Espírito Santo para iluminar os meus olhos, eu não posso compreender a vontade de Deus. Então eu preciso desse selo, o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz que quando a gente acredita na verdade de Deus, nós acreditamos e então ele coloca em nós o selo do Espírito Santo para confirmar a verdade em nosso coração. Ou seja, agora a lei de Deus, a segunda parte do selo, é gravada em meu coração. Aí está escrito em Hebreus capítulo 8, está escrito também em Ezequiel capítulo 36, e Ezequiel capítulo 11, né, versículo 19. Deus, quando ele coloca o Espírito Santo para tomar conta da nossa vida, para nos esclarecer, então ele grava a lei dele em nosso coração. E aí a gente tem prazer na obediência por amor. A gente não obedece à lei para ser salvo. A gente obedece à lei porque a salvação oferecida em Jesus Cristo é ratificada em nossa vida pelo selo do Espírito Santo. Então, Apocalipse capítulo 7 fala desse grande selamento. Esse selamento é o momento em que a porta da graça está quase fechando. Então o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus para esclarecer o mundo acerca das verdades da palavra de Deus. E essas verdades levará uma multidão de pessoas a crer no sacrifício de Jesus Cristo e a tomar posição ao lado de Deus. Haverá aí, lógico, o Armagedon. O Armagedon, na verdade, é a grande guerra espiritual entre a verdade e a mentira, mas o Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus nos últimos dias dará poder à pregação do Evangelho para fazer com que a maioria das pessoas tomem posição ao lado da verdade. Há necessidade disso. Então a vinda... Por isso que eu disse a semana passada, e eu volto a repetir, eu não creio que a vinda de Jesus Cristo possa acontecer em 2027. Primeiro, porque Jesus Cristo disse que nós não podemos marcar data. E segundo, porque o acontecimento principal para a vinda de Jesus Cristo, para mim, o acontecimento principal é esse. É o esclarecimento final de que Deus é Deus e que a lei de Deus é imutável, de que a palavra de Deus é verdadeira. Precisa de tempo para que as pessoas possam crer. E não só isso. Nós temos hoje uma igreja apostatada. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deus fala de uma grande apostasia. Deus fala de um tempo em que o povo de Deus estaria misturado com a mentira. O povo de Deus estaria dando mais crédito à mentira do que à verdade. Leia lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai confirmar junto comigo. Então, Deus primeiro tem que converter um povo, para depois derramar o Espírito Santo sobre esse povo, e esse povo, então, esclarecer o mundo inteiro. Hoje, a nossa pregação não deveria ser Jesus Cristo vai voltar em 2030, Jesus Cristo vai voltar em 2027, Jesus Cristo vai voltar em 2040, Jesus Cristo vai voltar em 2023, desculpe, 2023. Não! A nossa pregação principal hoje tem que ser: Deus precisa converter a gente para purificar uma igreja, para selar um povo, para preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. E, infelizmente, quando se prega na igreja, e eu digo a você claramente, essa mensagem que eu estou pregando agora, acerca da vinda de Jesus Cristo, só porque eu falei algumas coisas mais duras aqui, alguns já estão cancelando a inscrição e estão até... parando de assistir os vídeos. Imagina
quando Jesus Cristo disse, eu sou a carne, eu sou a comida, se você não comer da minha carne, você não tem a vida eterna. Houve um escândalo tão grande, leia João capítulo 6, leia João 6, versículo 61 até o 66. Quando Jesus disse, eu sou carne, eu sou a comida, eu sou a bebida, sem mim você não tem a salvação, diz o texto, muitos o abandonaram. Então, nesses dias finais, quando se diz que a lei de Deus é a verdade, que o sábado é para ser guardado, que o sábado nunca foi anulado, as pessoas não querem. Nós não podemos comer de tudo. Quando a Bíblia diz que existe alimento puro, existe alimento impuro. Quando a Bíblia diz que eu preciso viver, ser luz, ser sal, então a minha roupa, meu corpo, meus hábitos, minha conversa precisam ser santos. As pessoas abandonam a Deus na hora. Por que a incredulidade está aumentando? Por que o ateísmo é a religião que mais cresce no mundo? Porque as pessoas começam a rejeitar a verdade. E haverá um conflito final, haverá um Armagedon. Porque ou a verdade prevalece ou a mentira prevalece. E Satanás está trabalhando, arregimentando forças políticas, religiosas, místicas. Satanás está arregimentando filosofias, ideologias, para levar o ser humano a rejeitar a verdade. Então haverá um Armagedon. Então o mundo tem que ser preparado para o Armagedon. Porque haverá o momento da cruz, foi o momento do Armagedon no primeiro século. Porque ou Jesus Cristo era a salvação, ou não era a salvação. E ali estavam duas classes de pessoas, os que aceitaram a salvação na cruz, ou os que rejeitaram a salvação na cruz. Jesus Cristo foi o divisor de águas. E nesses dias finais, Deus vai ter uma igreja esclarecida. Leia comigo Tito, capítulo 2, versículo 12, e você vai ver que Deus tem que ter uma igreja convertida. Tito 2, versículo 12, está escrito. Ele deu, versículo 13, né? Ele deu a si mesmo para nos redimir de toda iniquidade, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Jesus Cristo morreu para purificar um povo, e esse povo vai apresentar na sua vida as obras da conversão, os frutos da conversão. Santidade, pureza. Isso é obra do Espírito Santo. Ninguém vai apresentar santidade e pureza sem o trabalho especial do Espírito Santo num processo chamado santificação. Agora, nós podemos dizer que Jesus Cristo vai voltar em 2027 se hoje nós temos uma igreja que rejeita a própria Bíblia? Se você subir ao púlpito da sua comunidade de fé ou da sua igreja e falar que pecado é pecado, pode ser que você nunca mais suba ao púlpito. As pessoas vão chamar você de extremista, de fanático, de santarrão. Esse conflito interno está acontecendo diariamente nas igrejas, em que a verdade não pode ser dita. Não, nós não podemos falar disso, não. Deixa aí, é assim mesmo. Se os jovens hoje fumam, se usam drogas, não, ele vai amadurecer, ele vai ver que um dia ele vai ver que isso não vale a pena. Nunca dizemos que usar drogas é pecado, que sexo no namoro é pecado. Observe que a religião de hoje ela tem uma linguagem suave, para não machucar ninguém, para não espantar ninguém. Uma vez eu fiz uma semana de oração numa igreja do Nordeste, e no final da semana de oração,
alguém me procurou e disse assim: a sua pregação está esvaziando a igreja. E eu disse: não é a minha pregação que está esvaziando a igreja. É o pecado acariciado que tem na igreja, que está levando as pessoas para longe de Deus. Salmo 1 precisa se cumprir na igreja. Salmo 1 não se cumpre no mundo, se cumpre na igreja de Deus. Diz: o pecador não ficará na congregação dos justos. Leia lá o Salmo 1. Haverá uma divisão na própria igreja, porque o pecado não pode prevalecer dentro da igreja. Isso tem que acontecer, essa conversão, o selamento é dentro da igreja de Deus. Por quê? Porque quem não recebeu o selo de Deus vai ter que sair dela. Agora tem muita gente que está fora da igreja, Apocalipse 18, que está lá no mundão, vai receber o selo de Deus para vir para a congregação dos justos. Jesus Cristo falou dessa separação do joio do trigo. Leia lá Mateus, né? E Jesus Cristo falou da separação do joio e do trigo. Jesus Cristo falou da separação dos bodes das ovelhas. Jesus Cristo falou daqueles que hoje dizem-se cristãos. Ele falou dos judeus naquela época, né? Que se diziam judeus e que na verdade era uma vergonha para Deus e que eles sairiam dos bancos da igreja para dar lugar aos gentios que viriam porque acreditaram na salvação. O derramamento do Espírito Santo é o principal acontecimento ainda de Jesus Cristo. Renivaldo, não é a pregação do Evangelho? Ora, como a igreja vai cumprir a pregação do Evangelho sem o crente ser cheio do Espírito Santo? Nós temos hoje aí a prova de que nós estamos trabalhando sem o Espírito Santo. Porque a gente fala e as pessoas simplesmente entra aqui, sai aqui e não estão nem aí. Agora, junto com o derramamento do Espírito Santo, vem aí dois acontecimentos terríveis. Primeiro, o segundo acontecimento é que quando o Espírito Santo cair sobre o povo de Deus e esclarecer o mundo, aí começará o Armagedon, como eu falei, né? Aquela guerra que eu falei, que é a guerra entre a verdade e a mentira. O Armagedon de Deus do último dia aí vai ser justamente o fato de o ser humano ter que decidir. Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade, né? E existe a mentira. Então todo ser humano terá que tomar uma decisão. Lógico que Satanás não vai ficar satisfeito com isso. Então diz Apocalipse 13 que haverá uma união de poderes místicos, religiosos e políticos para, digamos assim, harmonizar os sentimentos e as doutrinas. Tudo bem, fulano crê que o morto está vivo. Fulano crê que a Bíblia é a verdade. Fulano crê que Jesus Cristo é a salvação. Então vamos harmonizar os sentimentos, as doutrinas, os ensinos, para a gente evitar as pragas e trazer paz à terra. Aí se cumprirá Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que diz que quando o ser humano se juntar para trazer paz à terra, lhe sobrevirá repentina destruição. Observe, primeiro o Espírito Santo cai sobre o povo de Deus. O povo de Deus convertido, santificado, preparado para o último momento, recebe o Espírito Santo, o selo de Deus é dado ao povo de Deus nos últimos dias. E aí, agora vem o conflito. Os cristãos começam a fazer maravilhas, pessoas começam a ser esclarecidas e começam a aceitar a verdade. Haverá um rebuliço na terra, porque milhares de pessoas sairão do Oriente, do Ocidente e procurarão o Senhor, diz Isaías. Que muita gente que não sabia de Deus vão procurar saber quem é Deus. Daniel, capítulo 12, vai se cumprir, né, que é o conhecimento vai ser
extensivo a todos. Não é o conhecimento da ciência não, gente. Daniel capítulo 12 fala do conhecimento de Jeová, do conhecimento da verdade, do conhecimento de Deus. Ele vai ser expansivo, crescendo, crescendo. E isso vai mexer com o diabo. E o diabo então vai arregimentar suas forças para combater a verdade. Apocalipse 13. E aí quando houver esse Armagedon, que é o conflito do bem e o mal, o conflito final, a guerra final entre Deus e o diabo, para ver quem conquista o coração humano, e aí o ser humano vai ter que tomar uma decisão livre, de acordo com o conhecimento que tiver da palavra de Deus. Então aí começam a cair as pragas. Segundo acontecimento aqui, terceiro acontecimento, para preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. As pragas começam a cair, a porta da graça então se fecha, porque quem está salvo, quem está perdido, está perdido. O conflito está aí, mas haverá uma perseguição. Dentro das 7 últimas pragas, haverá uma perseguição terrível, e haverá o momento da angústia de Jacó, em que o povo de Deus estarão fugindo pelas cavernas, estarão dispersos pelos montes ou pelos ermos da terra, pelos desertos da terra, sozinhos, sem saber se tem outras pessoas com eles. Estarão vivendo a angústia de Elias ali na caverna, quando ele disse: Senhor, Acabe e Jezabel mataram todos os teus profetas, e só eu fiquei, e agora eles querem me matar também. E Deus disse para Elias: você não está sozinho, existe 7.000 em Israel. Ele não falou de Israel do Sul não, tá? Ele está falando de Israel do Norte. Lá no norte de Israel tinha 7.000 pessoas, 7.000 filhos de Deus, que não se dobraram diante de Baal. Nos dias finais haverá um rebanho, haverá um remanescente que não se dobrará às leis humanas, aos ensinos humanos, mas ficará fiel à lei de Deus, ficará fiel aos ensinos da palavra de Deus. Esses são os selados. Mas eles estarão sozinhos, aí vagando pela terra, sem angustiados. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E aí essa angústia que Jacó passou, que Elias passou, então será vivida pelos filhos de Deus nos últimos dias. E as pragas estão caindo. Eu falei na semana passada, 7 pragas, 7 classes de pessoas. 7 grupos, desculpe, classe de pessoas não, grupos. 7 grupos específicos de pessoas receberão as pragas. Quinta praga cai sobre o trono da besta, ou seja, ela vai cair simplesmente para os líderes religiosos, aqueles que ensinaram mentira. Dentro dessa série eu já falei dos falsos profetas. Você ficou triste comigo porque eu disse que se o seu pastor faz milagre, mas ensina você a desobedecer a palavra de Deus, ele não é de Deus? Apocalipse capítulo 16, a quinta praga é para os líderes religiosos. Aqueles que ensinaram mentiras, levaram o povo a desobedecer a Deus. Então as 7 pragas estão caindo, então está acontecendo o Armagedon, o conflito, a perseguição entre o bem e o mal. Veja que já aconteceu o esclarecimento de Apocalipse 18, já aconteceu o derramamento do Espírito Santo, o primeiro derramamento do Espírito Santo, o segundo cumpriu o Apocalipse 18, que é o esclarecimento, a iluminação da terra com a verdade de Deus. Aí se cumpre Apocalipse 13, que é a união tríplice do espiritismo, misticismo e catolicismo e protestantismo apostatado. Então, esses poderes místicos, religiosos e políticos se unem para perseguir os filhos de Deus. Haverá uma grande perseguição. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, ou versículo 12 a 14, né? Que fala dessa perseguição. Apocalipse 12, versículo 15 a 17, também fala dessa perseguição religiosa. Então vai se cumprindo esses acontecimentos finais. Então quando cair a última praga, aí se cumprirá também Apocalipse capítulo 1, versículo 7.
O amém de Deus. O amém de Deus é o final. É quando Deus diz, ponto final. Vamos acabar com isso. O mal não pode prevalecer. O mal não vai prevalecer. O mal não vai imperar para sempre, diz o Salmo 37. Diz Sofonias capítulo 8, se eu não estou enganado. O mal vai ser destruído. Malaquias capítulo 4. O mal vai ser destruído. Então Deus dará vitória aos filhos dele. Daniel capítulo 7, versículo 25. Haverá tudo isso. Agora você vem me dizer que Jesus Cristo vem em 2027. É muita ilusão sua acreditar numa mentira dessa. Olha quanta coisa precisa acontecer. Primeiro o Renivaldo precisa ser convertido. Aí o Renivaldo convertido converte a casa do Renivaldo. O Renivaldo convertido leva a conversão ao seu vizinho. O Renivaldo convertido e santificado leva a santificação até para o púlpito da igreja e para a igreja, para a sua classe bíblica na igreja. Ele vai levar santidade onde ele for, para o trabalho, para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos. E aí nós temos agora um povo convertido, esclarecido, iluminado, santificado. E aí Satanás, lógico, Satanás ele sempre age em cima das obras de Deus. Porque Satanás, a palavra Satanás é inimizade. Né? Satanás era um anjo perfeito, lindo, maravilhoso, Lúcifer. O anjo bonitão do céu, né? O perfeitão do céu, era Lúcifer. Mas ele se transformou em Satanás, inimigo de Deus. Então, ele é inimigo da verdade. Ele é o pai da mentira. Então, para cada verdade de Deus, Satanás inventa uma mentira. Falsos reavivamentos, falsos milagres, falsas pregações. E aí Satanás fica embalando as pessoas, empurrando-as para a perdição. Mas Jesus Cristo vem. E na vinda de Jesus Cristo, Satanás será destruído com seus anjos. Mateus capítulo 25, versos 41 e 42. Deus preparou a destruição para ele, mas ele não quer ser destruído sozinho, ele quer levar a mim e a você junto com ele. Então Apocalipse capítulo 1 diz que Jesus Cristo vem, e ele não vem secretamente, ele vem para todos, três classes de pessoas. Os salvos, os perdidos e aqueles que mataram a Jesus Cristo. Toda a turba maldita que participou da crucifixão acordará para ver Jesus Cristo descendo para trazer salvação, como diz Malaquias capítulo 4, versículo 1, que ele descerá do céu, trazendo salvação debaixo das suas asas. Oh, meus irmãos, Jesus Cristo vem a segunda vez, é para salvar. Agora ele não vem secretamente, ele vem visivelmente, pessoalmente, para recolher os filhos dele que estão neste mundo, dispersos aí pelos montes, pelos rochedos da terra. Eles verão a Jesus Cristo. E Isaías 25, versículo 9 diz, eles olharão para o céu e eles dirão, este é o meu Deus que eu estava esperando. Apocalipse 6,16, haverá outra classe que olharão para o céu e dirão, montes e rochedos caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Duas classes de pessoas estarão presentes na vinda de Jesus Cristo. O final do Armagedon é o amém de Deus. Fim da história do pecado, fim da história do sofrimento, fim das lágrimas, fim da dor, fim da morte, fim das separações e o começo de um novo mundo feliz para todo aquele que acreditar. Eu creio na vinda de Jesus Cristo. Semana que vem nós vamos falar, o nosso último tema vai ser João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu fui preparar um lugar para você. E eu vou voltar para que onde eu estiver você esteja também. Oh, meu irmão, eu quero você lá no céu. Jesus quer você no céu. Deus quer você no céu. Não quer você hoje se preparar, viver a vinda de Jesus Cristo hoje, para que na vinda literal dele você receba como herança a vida eterna e um lar? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo vem, e ele não vem em segredo, ele vem para todos nós.
Oh, Senhor, é verdade que haverá um Armagedon, haverá um conflito nesse momento final da história, porque a verdade vai prevalecer. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz que o diabo vai lutar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro é o vencedor. Aleluia. Oh, Senhor, dá-nos também essa vitória hoje em nossa vida. Ajuda-nos a escolher Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que nos dá a vida eterna. Ajude-nos hoje, Senhor, a amar a vinda de Jesus Cristo. Ajude-nos hoje a ser fiéis, a ficar fiel até o fim, a perseverar, a permanecer em Jesus Cristo. Ajude-nos hoje, Pai, a nunca desistir da Tua salvação, mas colocá-la viva em nosso coração, que ela seja a única esperança da nossa vida. Nós adoramos o Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.